Boa tarde a todos vocês. Como eu havia prometido semana passada, hoje eu vou fazer correção das aulas número 11, 12 e 13. Aí a gente encerra as correções do capítulo 2, né? Vocês também perceberam que hoje eu dei início ao capítulo 3. Então, eu vou enviar as atividades e vou tentar agir da mesma forma. Eu só não vou deixar juntar mais tanta aula assim para a gente corrigir. Então, na aula de número 11, vocês iam ler o texto da página 33, copiar e responder as questões propostas que foram montadas pela professora, no caso eu, e depois vocês fariam as atividades da página 33, número 1 e número 2. O texto é esse aqui, ó. Brasil, vizinho da França. Então, eu vou pegar minha canetinha aqui, para a gente poder acompanhar o texto. Então, olha lá, Brasil, vizinho da França. Pode parecer estranho, mas apesar de estar separado fisicamente da França pelo Oceano Atlântico, pode-se considerar que o Brasil é vizinho do país europeu. A Guiana Francesa, localizada na América do Sul, antes era uma colônia francesa. Tornou-se um departamento ultramarino da França, território francês que está situado fora da Europa no ano de 1947. Então, na verdade, a Guiana Francesa pertence à França, vamos dizer assim. A população da Guiana Francesa participa do cenário político da França, vota para eleger representantes para o Senado, para a Assembleia Nacional da França e também para o presidente. A França é um dos países que integra a União Europeia, um bloco econômico de 28 países europeus que decidiram adotar uma política econômica comum e facilitar o trânsito de pessoas e de mercadorias entre eles, abolindo as fronteiras nacionais. Por conta disso, na Guiana Francesa se utiliza o euro, que é a moeda adotada pela maioria dos países da União Europeia. Pode-se dizer que o Brasil faz fronteira com o bloco europeu, visto que a França é um dos países que integram a União Europeia. Eventualmente, surgem problemas na fronteira. Eles ocorrem pela imigração ilegal de brasileiros em busca de melhores condições de vida, o que aumentou nos últimos anos. Mas a maior parte dos conflitos resulta da presença de garimpeiros brasileiros em território francês, em busca de ouro que é transportado e vendido no Brasil. Esses problemas geram tensões que já motivaram reuniões entre representantes dos dois países para a busca de soluções. Outro aspecto que interessa ao Brasil é o Centro Espacial de Kourou, localizado na Guiana Francesa. Apesar de o país ter um centro semelhante a Alcântara, me desculpem, gente, no Maranhão, em maio de 2017, foi lançado o satélite geoestacionário brasileiro de defesa e comunicações estratégicas no centro de Kourou. Ele foi construído em parceria com uma empresa francesa que também forneceu o foguete usado no lançamento. Aqui nós temos uma imagem mostrando a placa na estrada que indica o início do território francês no limite entre a Guiana Francesa e o Brasil, lá no Oiapoque, lá no Amapá. Essa foto foi tirada no ano de 2017. Então, essa aqui, ó, é a placa, né, mostrando que é um território francês, e essas estrelas aqui são o símbolo da União Europeia. Então, vamos à primeira pergunta. Por que a França pode ser considerada um país vizinho do Brasil, apesar de estar localizada na Europa? Então, a resposta. Aqui, ó. Eu vou grifar a resposta para vocês, tá bom, gente? A resposta está aqui, ó. A Guiana Francesa, localizada na América do Sul, antes era uma colônia francesa e hoje é um departamento ultramarino da França, que está, né, situado fora da Europa. Então, na verdade, essa região é conhecida, a França é vizinha do Brasil,
por esse motivo, porque a Guiana Francesa pertence à França. Então, a letra A eu vou realçar de cor de rosa, porque eu não vou ficar digitando para a gente ter uma aula um pouquinho mais rápida. Letra B. A França é um dos países que integra a União Europeia. Explique o que é União Europeia. A resposta está aqui. Na verdade, a União Europeia é um bloco econômico. Ele é o bloco econômico mais antigo que existe no globo terrestre, né? Ele começou a ser fundado no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ele é uma união econômica comum, possui uma política econômica comum. O trânsito de pessoas e de mercadorias entre eles, os países do bloco, é muito fácil, e ele aboliu as fronteiras entre os países do bloco, ou seja, não existe mais necessidade de passaporte para circular de um país para o outro dentro da União Europeia. Então, União Europeia, a resposta do que é a União Europeia, eu vou colocar de outra cor, porque eu não vou digitar lá, né? Vou colocar de verde. Então, tá aqui, ó. Um bloco econômico de 28 países, entre eles, né, aboliu as fronteiras nacionais, e aqui ele fala que a Guiana Francesa, ela usa o euro como moeda. Então, aqui está a resposta da letra B. Agora vamos à letra C. Cite os problemas que surgem na fronteira entre o Brasil e a França. Eventualmente surge... Ah, vou realçar de outra cor, peraí. Desculpa, viu, gente? Não confunde vocês. Aqui é a letra C, tá? Eventualmente surgem problemas na fronteira. Eles ocorrem pela imigração ilegal de brasileiros em busca de melhores condições de vida, o que aumentou nos últimos anos. Mas a maior parte dos conflitos resulta da presença de garimpeiros brasileiros em território francês, em busca de ouro, que é transportado e vendido no Brasil. Esses problemas geraram tensões que já motivaram reuniões entre representantes dos países para a busca de soluções. Então, letra A, letra B e letra C. Está corrigido. Está acompanhando o vídeo, não conseguiu copiar direitinho, ler a resposta no caderno para conferir com a resposta que eu dei aqui agora para vocês, dá um print na tela e depois vocês corrigem com mais calma, não tem problema não. Ou então pausa o vídeo também que dá certo. Depois eu pedi para que vocês fizessem o número 1 e o número 2 também da página sobre o texto. Observe o mapa da figura 5, Brasil Fronteiras, anos 2013, e responda: qual outro país da América do Sul é vizinho da França? Então, vamos achar a figura 13 aqui no livro. Na verdade, aqui está a figura 5, né, gente? Eu li errado lá na pergunta? Ai, me perdoa. É figura 5, ano de 2013. Perdão. É esse mapa aqui, ó, tá vendo? Então, olha só esse mapa que legal. Ele mostra as fronteiras do Brasil. Então, tudo que é vermelho, fronteira terrestre. Aqui é a linha costeira, né? O oceano, no caso aqui o Oceano Atlântico. Aqui está a Guiana Francesa. E aqui nós temos o Brasil, tá vendo? Até entre parênteses está escrito que ela pertence à França. E ele pergunta qual que é o outro país, né? A pergunta não é essa? Qual outro país da América do Sul seria vizinho da França? Então, além do Brasil, que é esse país enorme aqui, nós temos o Suriname, pequenininho e que faz divisa com a Guiana Francesa. Então, a resposta está aqui embaixo, ó, o Suriname. O que representa para o Brasil poder vender produtos para a União Europeia? Resposta.
Vender produtos para o bloco europeu é importante para o Brasil, pois os países desse bloco constituem um grande mercado consumidor com alto poder de compra, poder aquisitivo, eles têm muito dinheiro. Então, o que acontece? É muito legal a gente poder ser vizinho do bloco, ok? Mesmo que entre aspas, porque a gente só faz fronteira com a Guiana Francesa. Agora, nós vamos à próxima aula, que é a aula de número 12. Aqui está a aula de número 12. Território e cidadania. Mandei para vocês um texto e um vídeo explicativo, e agora a gente vai corrigir a atividade. O território, desculpa, o território brasileiro é dividido em 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal, onde possui sua capital, que é Brasília. Sua divisão territorial é feita pelas regiões político-administrativas, sendo a região norte com 45% do território, o nordeste e o centro-oeste com 18% cada, e o sudeste com 10% e sul, a menor, com 7%. Como sabemos, o Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de Estado é eletivo temporário. Federativa, pois os estados são dotados de autonomia política. Autonomia significa independência política. Presidencialista, porque ambas as funções de chefe de governo e de Estado são exercidas pelo presidente. Os poderes do Estado foram divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, esses poderes são exercidos respectivamente pelo presidente da República, Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Pergunta: o Brasil possui 27 unidades federativas, né? Então, 26 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília. Como elas estão divididas? A resposta é essa aqui. Sua divisão territorial é feita pelas regiões político-administrativas, sendo a região norte 45% do território, nordeste e centro-oeste 18%, sudeste 10% e sul com 7%. A resposta estava no texto, então vou só copiar e colar. Resposta dada. Número 2. Explique como está organizada a divisão dos poderes no Brasil. Está dividido em executivo, legislativo e judiciário, né? Então, é assim que estão divididos os poderes. Copiar de novo e colar. Depois, é uma questão... Ah, não, desculpa, tem a número 3. Qual é a porcentagem territorial de cada região brasileira? Eu nem vou lá em cima, não, viu, gente? Eu vou copiar daqui, ó. Vai ficar mais rápido. Corta aqui, ó. Então, a resposta está aqui, ó. A região norte, 45%, é a maior região brasileira, a menos povoada, né? É onde está a Amazônia, que é a maior floresta que nós temos, né? A maior floresta equatorial. Depois nós temos o Nordeste. O Nordeste, ele é o estado brasileiro que tem maior número a região brasileira que tem maior número de estados. Ao todo são 9 estados, né? O Nordeste foi onde começou a história do Brasil, onde os portugueses chegaram, né? E começaram a explorar o nosso país, vamos dizer assim.
Temos a região centro-oeste, que também tem a mesma porcentagem do Nordeste, porém ela possui só 3 estados, né? Que é o Mato Grosso do Sul e Goiás. E é onde está o centro político do nosso país, que é Brasília. Então, tudo gira em torno de Brasília, que está no centro do Brasil. Sudeste é a região onde nós moramos, a mais industrializada, a mais populosa, e tem uma extensão, ocupa 10% do país. E a menor região é a Sul, também com 3 estados, né? E que foi a última região do Brasil a ser colonizada, e ela sofreu uma colonização de povoamento, então eles se desenvolveram muito mais que o restante, porque a intenção não era explorar, era povoar essa região. Por que eu já estou dando características de cada uma delas? Porque a gente vai entrar em regiões brasileiras daqui a pouquinho, e aí vocês já vão se familiarizando com o assunto. Agora aqui, a gente tinha que, vocês, no caso, teriam que fazer uma relação de coluna, executivo, legislativo e judiciário, uma característica, né, deles, associar as características. O que eu fiz para vocês? Para quem não tem o livro em casa, eu coloquei um esqueminha, né, que tem no livro de vocês na página 39. Então, ó, cria e julga, Poder Executivo, administra a vida pública, executa as decisões dos poderes legislativo e judiciário. Então, vocês tinham que vir aqui em cima para poder relacionar a coluna, tá bom? Então, nós vamos relacionar agora. Então, gente, vamos lá. Fiscaliza o cumprimento das leis. Quem fiscaliza o cumprimento das leis? O Poder Executivo, o Legislativo ou o Judiciário? Então, vocês teriam que vir no esquema, que está lá na página 39 do livro de vocês, ou olhar aqui mesmo pelo arquivo. Né? No caso, no livro é muito melhor a visibilidade, não tem nem comparação. Então, quem faz isso é o Judiciário. Depois, é exercido por vereadores, deputados e senadores. Quem faz essa função? Né, que faz, quem que participa do Poder Legislativo, então? Então, aqui vai ser o número 2. Depois, executa as decisões do Legislativo e Judiciário. Qual dos 3 poderes faz isso? O próprio nome aqui fala, ó, executa, executivo, número 1. Cria leis e julga as propostas da presidência. Quem vai fazer isso? Qual dos 3 poderes? O poder legislativo. Depois, é exercido por prefeitos, governadores e pelo presidente. Então, é quem executa também, está lá no Poder Executivo. Último, é exercido por juízes, Poder Judiciário, ok? Então, aqui tem a característica desses poderes para vocês entenderem. Ah, professora, mas eu estou lá interessado em qual que é a função de cada poder. Para mim, tanto faz, não é assim, não. Nós moramos num país democrático, onde a gente pode questionar, inclusive, a atitude desses poderes. A gente tem esse direito. Então, a gente vota, a gente escolhe, a gente pode cobrar. É muito importante eu conhecer como que funciona o sistema político do meu país. Então, nós somos uma república, nós temos uma república presidencialista, quem elege é o povo, nós somos regidos por uma Constituição, no caso, a Constituição de 1988, a gente tem que saber isso sim, porque para a gente cobrar, a gente tem que ter argumento, ok? Agora vamos para a aula de número 12. Não, desculpa, número 13, a 12 já foi corrigida. A número 13, basicamente, livro didático, né? Então, primeiro vocês tinham que fazer a página 40, depois a 42, e aí a gente encerrava o capítulo. Então, o que eu pedi para vocês? Ao fazer a atividade, copiar primeiro o título do texto ou da atividade, colocar o número da página e organizar o seu caderno. Não tem nada a reclamar da turma de vocês. Quase que 90% da turma faz direitinho o que eu peço. Então, vamos corrigir. Vamos lá para o livro. Página 40, número 1 e número 2.
A 40 fala das eleições no Brasil, né? Então, no Brasil, quem tem entre 18 e 70 anos de idade é obrigado a votar. Então, é obrigatório. Não tem a opção de não querer. Mas os que completaram 16 e os que têm mais de 70 podem votar se quiserem. Para ser candidato ou candidata, é preciso estar em dia com a legislação eleitoral e ser filiado a um partido político, um conjunto de pessoas associadas com vistas a disputar o poder político por meio de eleições livres. Um partido político costuma ter uma carta de criação ou um programa dos princípios que defende junto à sociedade. Podem juntar-se para compor um conjunto de partidos em uma determinada eleição, formando uma coligação eleitoral. Então, isso é muito comum no Brasil, né? Eles formam coligações entre dois partidos ou mais. No Brasil, as eleições para presidente, senador, deputado federal coincidem com as de governador e deputado estadual, porque aí economiza, né, na hora de fazer as eleições, é uma das justificativas. A Constituição Federal não restringe cidadão brasileiro que queiram se tornar candidatos, desde que não tenham cometido infrações que suspendam seus direitos políticos. Veja o período de eleições. Presidência da República, a cada 4 anos, com um mandato de 4 anos. Senado Federal, a cada 4 anos, com um mandato de 8 anos. Câmara dos Deputados. Os deputados federais são eleitos a cada 4 anos para um mandato de 4 anos. Governador, a cada 4 anos. Assembleia Legislativa Estadual, são os deputados estaduais, eles são eleitos a cada 4 anos para um mandato de 4 anos. Prefeitura, a cada 4 anos. Câmara de Vereadores, a cada 4 anos, na mesma data da prefeitura, para um mandato de 4 anos. Pergunta: quando ocorreu a última eleição e ela foi para qual nível de governo? Então, a última eleição, ela ocorreu o ano passado. Essas respostas aqui eram respostas basicamente pessoais, vocês tinham que buscar informação. No caso de vocês, está muito recente, foi em 2020, e para qual nível de governo? Foi para prefeito, né? Aí ele pergunta, quem foi eleito para a função executiva? No caso de Ressaquinha, foi o doutor Manel, porque prefeito está no poder executivo. Qual foi o legislador mais votado? Então, vocês tinham que... Aí o legislador, no caso aqui, tá vendo? O que vai acontecer? Ele é o deputado estadual. Vocês teriam que fazer uma pesquisa e descobrir qual foi o deputado estadual mais votado em Minas Gerais. Gente, eu pesquisei aqui e dos 5 deputados mais votados em Minas Gerais na última eleição, aparece Mauro Tramonte, do PRB. Ele foi o mais votado. Só que aqui no site que eu estou olhando, não está falando o número de votos dele. E eu não vou ficar pesquisando. Ah, agora eu achei o número de votos. Ele teve 516.390 votos. Então, ele foi o nosso legislador mais votado. Então, a página 40, a gente venceu. Agora, vamos à próxima página da atividade. Página 42, número 5. Vocês tinham que ler o texto, copiar e responder a letra A e a letra B. A número 5 é essa aqui, ó. Leia o texto e responda. O governo reconhece 2 municípios como cidades gêmeas. Porto de Mauá e Santo Antônio do Sudoeste, o Porto de Mauá no Rio Grande do Sul, Santo Antônio do Sudoeste no Paraná, foram reconhecidas nesta quarta-feira, dia 20/6/2016, como cidades gêmeas dos municípios argentinos de Santo Antônio e Alba Posse, respectivamente. Conceito de cidades gêmeas, definido pelo Ministério da Integração em 2014, reconhece municípios situados na linha de fronteira, seja seca ou fluvial, integrada ou não, por obras de infraestrutura que apresentem um grande potencial de integração econômica e cultural. Em geral,
a divisão entre as cidades gêmeas é marcada por uma ponte ou uma rua, ficando o Brasil de um lado e o país vizinho do outro. Explica o coordenador. O município de Santo Antônio, do Sudoeste, Paraná, é vizinho de Santo Antônio, localizado na província argentina de Misiones. As duas cidades são divididas por um rio do mesmo nome. A interação entre elas acontece em diversos setores. No comércio do lado brasileiro, o fluxo de clientes argentinos é diário e, em alguns estabelecimentos, é disponibilizado até mesmo o serviço de entrega de compras e domicílios para o país vizinho. Trabalhadores informais também atuam corriqueiramente dos dois lados da fronteira. Letra A. O que são cidades gêmeas? Então, a resposta da letra A, já que a gente está usando o livro do professor, é essa aqui, ó. São cidades localizadas na linha de fronteira entre dois países, e essas cidades têm que estar integradas, ok? Então, a resposta da letra A. Letra B. Como pode ser percebido o dinamismo na fronteira entre as cidades gêmeas? Mencione exemplos do texto. Então, a resposta da letra B está aqui, ó. A faixa de fronteira entre o município de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, e Santo Antônio, no lado argentino, é movimentada pela integração entre a população das duas cidades, como no comércio, por exemplo. O fluxo de clientes e trabalhadores dos dois lados da fronteira também é intenso. Então, resposta A, resposta B. Agora, vocês tinham que fazer também a número 6 da página 42. Então, vamos lá, questão número 6. Observe as imagens e responda qual delas apresenta fronteira aberta e como é possível perceber isso. Então, aqui nós temos uma fronteira entre o Brasil, à esquerda, à sua esquerda, e a Venezuela à direita, as duas bandeiras aqui, ó, Brasil e Venezuela. Aqui nós temos uma fronteira entre o Uruguai e o Brasil, na cidade uruguaia de Artigas, em 2017, tá vendo? Nós temos a bandeira do Uruguai. E ele pergunta como, né, qual apresenta a fronteira aberta, qual das duas imagens e como é possível perceber. Então, vamos à resposta. A resposta está aqui, ó. O trecho da fronteira entre Brasil e Venezuela, apresentado na imagem, caracteriza uma fronteira aberta, pois não é aparente nenhuma barreira ou área de controle de fluxo de travessia. O trecho de fronteira entre Brasil e Uruguai caracteriza uma fronteira fechada, uma vez que existe um posto de controle de travessia composto de uma pequena edificação. Aqui continua a resposta. Que fiscaliza o fluxo de pessoas e mercadorias por meio de guardas e também de cancelas. Então, deixa eu ver agora, conferir direitinho, se não faltou nada para corrigir. Não faltou nada. A gente encerrou realmente agora o capítulo 2. Na próxima aula, né, semana que vem, a gente continua o capítulo 3. Hoje nós trabalhamos o relevo brasileiro. Ontem nós trabalhamos o relevo brasileiro. E aí, à medida que eu vá corrigindo essas atividades, eu vou aprofundando mais a matéria. Fiquem com Deus, se cuidem. Um grande abraço. Muita saudade de vocês. Muita mesmo. Vontade de estar na sala de aula.